Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes desses rádios, de Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas, né? No nome de Jesus Cristo, o qual nos remiu de todo pecado. Todo aquele que se aproxima do Senhor será perdoado, né? Todo aquele que se arrepende e se converte ao Senhor, ou seja, se converte ao Evangelho e entende que tem que viver o Evangelho, será perdoado, né? É uma nova vida, né, irmão? A gente tem que passar isso para as pessoas compreender que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17. É assim, a gente tem que entender por esse lado aí. É uma coisa espiritual, é um mistério. E não é fácil de explicar isso, porque não tem explicação mesmo, não tem como você dizer, como que seja uma dor, né, que alguém sente, e não dá de dizer para a pessoa a medida, o tamanho dela. Só quem está sentindo, né? Então, da mesma forma, principalmente uma aflição na alma, ou uma opressão na alma da pessoa. Então, não tem como explicar. E nem tem remédio, né? Senão o próprio Jesus. Então, assim, essa explicação fica difícil da gente dizer. Tem até um hino da harpa que fala isso, né? Que não dá da gente dizer por que Jesus me ama. Eu não posso te dizer, né? É um hino que diz isso aí. No sentido humano, não tem explicação, não tem como eu explicar a maneira, né? Então, entenda que agora quando você resolve, você decide amar ao Senhor, que é exatamente andar na sua palavra, querer ser um crente, um defensor do reino do céu na terra, porque o reino, ele, para nós que nós devemos comentar, é o da terra, né? O reino do céu que está na terra, né? Que nós vamos ser participantes dele, né? Então, no céu, lá não entra pecado, lá não entra carne e sangue, lá não entra Satanás, demônios, ou seja, mentira, engano, morte, dor. Lá não tem nada disso, do que tem aqui, porque aqui o homem pecou, né? Então aqui nós conhecemos isso aí, tudinho que a gente falou, né? E a gente tem que viver o reino, como diz o próprio Jesus, quando perguntaram para ele como devemos orar. E ele incluiu essa palavra no Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Pai nosso está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o teu reino. Venha para cá, venha para mim, entre em mim esse reino, né? Então, quando eu digo isso, eu tenho que me adaptar ao reino do céu. Não é uma questão de você dizer e já, só por dizer já tem. Não é isso não. É você viver o reino da terra no céu. Então ele vem mesmo quando o próprio Jesus, na oração pelos discípulos e por todos aqueles que acreditarem no Senhor Jesus através da palavra de Deus, ele incluiu na oração também
e dizendo que aquele que acreditar, assim como ele disse, assim como eu estou em ti e tu em mim, o Pai está no Filho e o Filho no Pai, assim também eles estão em nós. E nós neles, né? Então nós vem e fazemos morada nele. Então é exatamente isso aí. Vem o Deus Trino e habita em mim, é o reino. Isso através do Espírito Santo de Deus. Eu vou recebendo as informações, as direções, o poder, a visão, a compreensão desse reino, como é que é, para mim agir, e ele se manter em mim. Então, nós precisamos disso aí, se quiser um dia ser participante desse reino eterno, que Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Ao nome dele se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e com a sua língua confessa que ele é Senhor para a honra e glória de Deus Pai, que é exatamente do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então veja que esse Deus, ele deu um nome a Jesus Cristo, que é acima de todos os nomes. E a esse nome se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, que é exatamente os anjos, os homens e os demônios. Se dobrarão, não tem como. Então, se você quer se dobrar logo, e assim, no dia do juízo, você está já está aprovado pelo Senhor, já foi arrebatado, transformado num corpo glorificado. Então, você tem que fazer essa confissão hoje, né? Você tem que garantir a tua vida hoje. Essa vida eterna, esse reino, ser um candidato ao reino do céu. Então tem que se candidatar hoje. Não pode arriscar deixar para amanhã, né? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Então compreenda que se você não entende isso ainda, procure entender. Procure querer. Então você vai olhando para os homens de Deus, quando eu digo homem, é mulher e homem, as pessoas de Deus, e você vai compreendendo isso aí, vai te abrindo a mente, você vai acreditando. Quanto mais você crê, mais sabedoria você tem nesse sentido aí, do reino do céu. Aí, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, ele diz que não se conheceu, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Não está dizendo da sabedoria de Deus, está falando da sabedoria do mundo. O mundo não tem sabedoria suficiente para conhecer a Deus. É isso aí que ele está falando, para você entender direito o versículo. Então ele está dizendo, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando fala o mundo não conheceu a Deus, é o sentido do mundo natural. Aquele que vai pelo natural. Ele quer medir as coisas de Deus pelas coisas naturais. E não é. Você tem que medir pelo reino do céu, pela Bíblia. Pelas ações, o caráter de Deus. Você não pode medir por caráter de homem. Então, nós somos homem e o reino habita em nós, se quiser. Tem quem quer, quem acredita, se salva pela loucura da pregação. Por quê?
Porque o mundo de pecado, uma pessoa natural, ele acha loucura nisso. Porque ele não compreende, não tem explicação. Então parece uma doidiça para quem está ouvindo, né? Para quem tenta compreender pelo lado natural. Então você tem que sair do natural, acreditar no sobrenatural, que é exatamente a morte de Jesus na cruz do Calvário. Você vê que é uma coisa sobrenatural. Até aí é natural, ele morreu na cruz. Mas ele ressuscitar ao terceiro dia é sobrenatural. Quem dá explicação disso? Como é que explica? A ciência vai explicar isso aí. Então ele foi transformado num corpo celestial. Um corpo glorificado. E é corpo mesmo, não é espírito não. Quando ele apareceu aos discípulos, ele falou essa palavra que eu estou falando. Os discípulos ficaram assombrados quando ele apareceu dentro da sala, sem abrir a porta para entrar. E achava que estava vendo um espírito. E ele disse: não se atemorize, sou eu mesmo. Pai seja convosco. Eu não sou espírito, porque espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tocai em mim. Tem alguma coisa para comer? Ele pediu isso exatamente para provar que era uma pessoa. Então ele pediu e deram ali um favo de mel e um pedaço de peixe. Então entenda como que tu vai explicar isso, irmão. E ele falou para um, que é o Tomé, que não estava nessa ocasião, e depois falaram para ele, disse que não acreditava, só se pegasse em Jesus. E quando ele se apresentou, que Tomé estava junto, outra vez, ele chamou logo Tomé. Quando ele se apresentou, ele disse: Tomé, vem aqui. Toca em mim. Sou eu mesmo. Não sou espírito. Ele falou isso aí. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. E ele já foi dizendo que acreditava, chamando de Senhor. E ele disse: tu acredita porque tu está me vendo. Ele disse: seja crente e não incrédulo. Tu está acreditando porque tu está me vendo, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou que não vê e crê, né? Então é isso que nós estamos falando aqui. Aí você vê o apóstolo Paulo falando no mesmo 1 Coríntios, mesma carta, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, exatamente disso aí, dessa loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhe parece loucura e nem pode entendê-las, porque se descende espiritualmente. Então as pessoas querem medir Deus pelos homens, querem achar que a justiça de Deus é justiça de homem. Deus justifica no interior, na intenção do homem. No coração, que é a mente, os pensamentos do homem e a intenção do pensamento. É aí que ele faz o julgamento. Vai pela intenção, aquela questão, vai à medida do saber. Sabe ou não sabe? O homem está fazendo por birra, por rebeldia ou por inocência? Aí é que está. Que os outros homens fica difícil de medir isso. Mas Deus, ele mede. Aí o cabra é sem vergonha, cheio de malícia, de engano, e quer se passar por justo diante de Deus. Ele pode se passar diante dos homens. Mas diante de Deus ele é reprovado. E hoje, não adianta pensar que o cabra, quando é reprovado, cai morto. Não, ele fica
um defunto, no sentido espiritual, ambulante, fazendo negócio, comprando, vendendo, morto. Se morrer, vai para o inferno. Nessa situação, se não se arrepender, se não se tornar o Senhor, se ele não se esclarecer com o Senhor, ele não confessar a sua malícia. Então, é o homem que tem que se corrigir diante de Deus e perguntar para Deus, pedir para Deus e até mostrar para ele se está errado. Então, quando eu pergunto para o professor se eu estou errado, ele vai me ensinar, né? Agora, se eu não perguntar, eu achar que sempre estou certo, aí eu faço a prova tudo errado, os meus questionamentos lá, eu vou fazer tudo errado, porque eu não tenho humildade para perguntar, pedir ajuda ao professor, aos universitários, como diz a coisa. Então tem que perguntar para quem sabe. Aí o professor vai me ensinar e eu vou responder, vou aprender direitinho. Então o cabo quer, quando diz que nós, crente, queremos julgar os outros, ninguém julga ninguém. A palavra julga. Nós pregamos a palavra de Deus, não é a minha? E nem é uma constituição que nós fizemos. Então, aí cabe você perguntar para Deus. Aí não quer se sujeitar à lei de Deus. Aí fica rebelde contra Deus. Aí se levanta contra os homens de Deus, claro. Dizendo que é a gente que quer julgar. Agora é você que quer julgar. É você que quer fazer um pré-julgamento de você mesmo, dizendo que você é bonzinho. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 31, o versículo 30 e 31 ali, diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Ou seja, quando eu quero julgar com meus próprios julgamentos, meu próprio entendimento, com o meu natural, com meus pensamentos, a minha própria compreensão, aí eu estou certo. Porque eu não vou medir pela justiça de Deus. Então eu estou certo. O que eu fizer está certo. Ah, mas tu matou 1000 pessoas. Mas eu estou certo. Então nunca vai estar errado. E você vê no Brasil gente assim, que está fazendo um estrago terrível no Brasil e ele nunca disse uma palavra de que está errado. Nunca fez nada errado. Então você vê que ele está julgando ele mesmo. Agora quando você vai até para a Constituinte brasileira mesmo, as leis do Brasil, ele está totalmente errado. Quando vai para de Deus, não tem nem o que olhar. Mas nós não podemos medir dessa forma. Você tem que se sujeitar à palavra, ao Evangelho, à doutrina do Senhor. Aí você vai achar a falha em você. Aí ele diz lá, quando diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, pela palavra. Para quê? Para não ser condenado com o mundo, com os pecadores, não ir para o inferno, junto com eles. Então nós somos julgados quando a gente permite isso. O Senhor nos repreende quando eu pego os meus defeitos e eu ponho diante da palavra. Aí eu vou ver, eu fiz isso errado. Nisso aqui eu estou errado. Então você vê que você vai se consertando. Por que é que a pessoa, para se formar numa profissão, qualquer uma coisa aí, ele tem que passar vários anos estudando? É porque ele vai se arrumando, ele vai deixando de ser rude naquele assunto lá.
Ele vai aprendendo, 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 vai jogando de pouco, para ele ir aprendendo devagar. Porque se empurrar tudo de uma vez, ele não consegue aprender. Ele endoidece. Então ele vai, é como uns degraus de uma escada. Vai degrau por degrau. Matéria por matéria. Para que ele possa ir absorvendo o conhecimento daquilo lá. Então, do mesmo jeito, é nós aqui com a palavra de Deus. Então, Deus não vai te julgar porque tu não sabe. Te condenar porque tu não sabe. Se você está dentro do processo, você está dentro do caminho do Senhor, dentro do Evangelho, e isso há interesse em aprender, não importa o que tu não sabe ainda. Deus não vai levar em conta o que tu não sabe. Tu está em processo. Agora, que isso vai a vida inteira até, né? Você nunca vai chegar ao patamar de não saber, não tem mais nada de Deus que você precise saber. Isso não existe, é infinito. Mas você vai absorvendo até chegar à estatura completa de um varão, de um homem em Cristo. Paulo fala aos Efésios, né, capítulo 4. Então veja aqui que é exatamente no versículo 31 e 32 de 1 Coríntios, capítulo 11. Então veja que eu preciso colocar os meus pecados, os meus erros, a minha vida, as minhas atitudes diante da palavra. Ou a palavra nas minhas atitudes. Então, quando eu coloco isso, eu faço essa medida, né? Quando eu permito que a palavra me julgue, aí eu vou achar falha. Aí eu vou aprender que aquilo lá que eu achei, que é exatamente, vamos dizer que seja numa matéria que eu estou estudando para médico, caiu aquela matéria lá. Vou trabalhar para aprender aquilo lá. Então é não fazer errado, aprender a não fazer errado, claro. Então, aí já passo para outra matéria. Então quando eu vou aprendendo aos poucos aqui. Né? Agora, quando eu não permito que a palavra me corrija, então estou totalmente errado. Romanos capítulo 14, o versículo 12, de maneira que cada um dará conta de si mesmo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não vá pensar que o fulano vai prestar conta. Tem as pessoas que te representam você, os sacerdotes que apresentam você, ajudam você, ensinam você, que são os professores exatamente da parte de Deus, que foi dado pelo próprio Jesus, capacitado, para poder, o caso que a gente está fazendo aqui, uma parte disso aí, dizendo para você, dentro da palavra, para você ir aprendendo também. E eu já vou aprendendo com o outro, e assim, entre nós já vamos aprendendo. Mas na hora de prestar conta, é você e Deus, não vai ter mamãe, papai e pastor e não sei quem lá não, para interceder por você. Não é como diz aí que a Maria vai interceder, a irmã Maria, né? É a mãe de Jesus. Não existe esse negócio de intercessão assim não. O único intercessor é Jesus mesmo. É o mediador, exatamente, que é a palavra, que é o Evangelho, exatamente Jesus, que te leva a você se salvar, né? A chegar a esse reino. É exatamente isso aí. Não adianta negócio de conversinha fiada, não. Você vai prestar conta das obras. Não, tu sabia disso, não fez. Por que não fez? Perdeu tudo, acabou. Então veja aí, que como eu falei aí, que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho, né? Que é em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10, 11 ali, que fala que
que Deus deu um nome acima de todos os nomes. Então, quem é que vai aconselhar Deus, irmão? Quem é que vai se meter ali na frente de Jesus? É o nome acima de qualquer nome, que está no céu, na terra e debaixo da terra. Acabou, não tem ninguém mais. Como ele mesmo disse em Mateus capítulo 28, que é o último capítulo ali, aí no versículo 18, né? Ele diz que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Acabou. Então, o Deus Trino entregou nesse nome. A esse nome aí se dobrará todo o joelho. Acabou. Né? Então, não tem jeito. Aí aqui, Romanos capítulo 14, versículo 11, diz, porque está escrito. Quando Paulo usa esse termo aqui, ponto. Ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando que Deus já falou. Né? Então ele diz, porque está escrito, pela minha palavra, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Aí ele diz no 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você vai ter a obrigação, é a mesma coisa assim, ó. Não posso, de maneira nenhuma, meu pai ser médico e eu consultar por ele. Não, hoje o papai não deu dele vinha, hoje é eu. Se eu não for médico também. Então não tem como. Então é você que aprendeu a ser médico, não foi eu. Né? Então meu pai aprendeu, passou pelos estudos, aprendeu. Aí ele vai prestar conta lá, ele que sabe fazer lá a coisa. Do mesmo jeito, é isso aqui. Então um não pode representar o outro. Então eu tenho que aprender. Então quando você vê Jesus falando, ou seja, é sobre Jesus, mas é o escritor aos Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 5, e o versículo 8, ele diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus. Ainda que era filho. Por que Jesus é filho? Porque ele não foi gerado de homem. Ele não é filho de homem. Ainda que ele use esse nome, esse termo, filho do homem, para ele mesmo. Mas ele não é filho de homem, né, dos homens da terra. Não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele mesmo se fez. Ele mesmo se aniquilou. Tudo foi ele. Então veja, mas ele mesmo se humilhou. Como lá em Filipenses, que eu acabei de falar no 9, ele diz no versículo 11, por ali, ele fala isso aí, que aniquilou-se a si mesmo e se fez semelhante aos homens. Ele mesmo se humilhou. Não tem quem humilhe Jesus. Quem que vai humilhar ele? Então, veja, ele, lá o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, ele diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. O que é isso? O versículo anterior fala que ele clamou no tempo da sua carne, clamou com lágrimas e com súplica e lágrimas aquele que podia o livrar da morte. E foi atendido naquilo que temia. O que é isso? Ele clamou a Deus, e você sabe disso, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Todo mundo sabe que ele fez essa oração por 3 vezes de rosto em terra. Então o escritor aos Hebreus, ele faz enfatiza isso aí, dizendo que ele clamou por aquele que podia o livrar da morte. Com súplica e lágrimas. E foi ouvido naquilo que
padeceu. Ou seja, o que ele ouviu de Deus? Não, tu vai ter que passar por isso mesmo. Aquilo que ele temia de ouvir foi o que ele ouviu. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pois é, então vai ser feita a minha mesmo. Acabou. Passou pela morte. Então ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu, que foi a morte dele. Agora, no versículo 9, olha o que diz. Diz que ele, sendo ele consumado, ou seja, passou pela morte, ressuscitou e tudo, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Eu digo assim, bem isso, bem rasgado, que é para você prestar atenção. Sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, é salvo por ele. Então veja que por esse processo nós precisamos passar. Um processo de morte para o mundo, que é para o pecado, como Jesus foi, nunca pecou. Precisamos fugir do pecado, nós estamos numa carne pecadora, que é diferente da de Jesus, claro. Ele recebeu o nosso pecado e assim a morte matou ele e ele ressuscitou. Mas nós vivemos num corpo de pecado adâmico. E já vivemos nisso aí. Não podemos viver numa prática de pecado. Precisamos rejeitar o mundo. As concupiscência mundana, carnal, a concupiscência nossa, desejo de pecar, isolar isso. Pelo poder de Deus, pela obediência ao Senhor, a obediência à palavra, permitindo ser julgado pela palavra sempre, ser corrigido, receber a correção, a exortação da parte do Senhor, para que possamos passar pela morte e nos transformar como Jesus foi transformado, num corpo glorificado, receber a vida eterna. Precisamos passar por esse processo aí. Aí nós não vamos ser salvação para todos que creem, mas vamos ser eterno com o Senhor. Então entenda. Aí quando nós vamos fazer um julgamento nosso mesmo, sem usar a palavra, tá tudo certo, porque eu vejo nada de errado em mim. Mas por quê? Porque não existe uma justiça em mim. Se não existisse a palavra de Deus, tu podia fazer o que quisesse. Paulo, ele fala aos romanos mais ou menos isso aí. Se não fosse a lei, não existia pecado. Como que eu vou saber que é proibido uma coisa se nunca ninguém me disse, nem me avisa, não me fala nada? E não tem plaqueamento nenhum, não existe culpa em mim se eu errar. Se eu fizer aquilo, uma desobediência, que nunca foi me dito que é desobediência. Então, quando existe a palavra de Deus, é exatamente para dizer, se tu fizer isso, tu está errado. Se tu fizer isso, ainda que faça, recorre a mim e pede perdão, porque somente eu posso perdoar. E volta a estaca zero de novo. Começa a caminhada de novo, não pode parar. É igual você tá andando, você vive aí, quebra a perna, não é porque quebrou a perna que você vai parar. Você emenda ela de novo, sai se arrastando com a muleta e vai andando. Aí continua vivendo. Até corta a perna e você continua vivendo. Então assim é espiritualmente, você tem os baques na vida, tem os obstáculos aí, os acidentes, mas você não pode parar. E é só quem pode fazer o curativo na perna lá, ainda que seja para cortar, ficar só com uma,
Espiritualmente falando, eu estou dizendo, é Jesus. O próprio Jesus, você se arrepender. Pecou, mas corre para o Senhor. E o apóstolo João, ele fala de pecado que não leva à morte e pecado de morte. Então tem pecado que endurece o coração do homem, de maneira, às vezes, cauteriza, né? Ou seja, você viver uma prática de pecado, você viver pecando sempre, isso vai cauterizando, né? Aí fica difícil, uma resistência ao remédio. Aí fica difícil. Pode tomar remédio do mundo inteiro, é o caso da palavra. Pode enfiar a palavra que enfiar, aí não te convence mais. Então você tem que evitar isso, essa resistência ao etídodo. A resistência ao remédio, que é o evangelho. Você resistir ao evangelho. Então precisa que você entenda aí. Se eu julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Não precisa dizer aqui que é julgado pela palavra, que Senhor é a palavra. Então, quando somos julgados, somos repreendidos pela palavra, pelo Senhor. Para não ser condenado juntamente com os pecadores, com os que não se sujeitam a isso aí. Com aqueles que não obedecem à palavra, que não se submete a ser julgado pela palavra. Aqueles que não fazem isso vão ser condenados, e se eu não fizer e você não fizer, também vai junto. É isso aí. Então, irmão, é muito sério, né? E nós precisamos estar atentos, né? Saber que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para você não dar ouvido ao evangelho. Porque o evangelho te traz sabedoria nesse assunto de você conhecer o Senhor. Conhecer o céu, o reino do céu, o evangelho. Mas quando você conhece, continua no mesmo risco. Porque você vai ter que continuar conhecendo, descobrindo cada vez mais. E se você brincar, ele te empurra, o inimigo das nossas almas, e o homem já é prepotente mesmo. Ele é altivo. Você tem que ir podando isso aí, essa altivez, com o evangelho, com a humildade, a mansidão do Senhor Jesus, da simplicidade que há no evangelho. Se você brincar, o inimigo te incita também, te ajuda na tua altivez, te dá mais um pouco de prepotência, e você ultrapassa, você passa de Jesus. Você passa da palavra, ou seja, você vai achar que a palavra tá fraca para ti. Tá muito simples. E você quer ser o sabidão. Você acha que você já sabe tudo. É o sabidão que não precisa nem do evangelho mais. Se submeter à simplicidade, se submeter à sabedoria de Deus. E você acha que pode, aí você passa de Jesus. É onde você cai no abismo. Então, tanto a omissão como a prepotência, não sei nem como eu digo aqui, você se atirar, ultrapassar o Senhor, tanto um como o outro. Você tem que ter controle para se manter olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, qual é o gozo de Jesus que estava proposto para ele?
salvar o mundo, salvar nós, salvar aquele que acredita, aquele que lhe obedece. Ele suportou a cruz e desprezou as afrontas que afrontaram ele a vida inteira. Mataram ele. Né? E ele suportou tudo isso por amor de mim e de você. Então compreenda, irmão, que você sempre está em risco. Mas a segurança é o Senhor. A fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso escudo, a nossa rocha inabalável. Então ele protege, ele ajuda quando a pessoa se submete. Quando a pessoa confia nele. Porque, como eu disse já no início, o difícil é você aceitar isso que é invisível, isso que é incompreensível. E você não consegue ver as armas, aí você pensa que está desarmado. Mas quando você confia no Senhor, confiar no Senhor exige isso porque tu não vê ele. Se tu visse um homem do teu lado, armado, com metralhadora, com tudo, aí você confiava. Ah, tem um homem aqui, se vir um cabo ali, atira nele, e ele é bom de tiro, não erra não. Mas você não vê. Aí você pensa que se você cair para o natural, por isso que precisa de confiança. Acreditar, não é uma questão de se confiar porque está vendo. Ou acreditar porque está vendo. Não, acreditar sem ver. Ver só pela fé. Pelas promessas que estão na palavra. Você está vivendo a palavra. Então vai acontecendo na sua vida o que a palavra diz. E você, cada dia que passa, acredita mais. Porque está se cumprindo na tua vida todos os dias. Então vem aquelas provações que você, humanamente falando, você desfalece. Você não acredita. Mas quando você olha para o Senhor, olha para a parte espiritual daquilo que tu tá, aquela caminhada que você está caminhando com o Senhor, você confia, acredita, sabe que vai ser resolvido, porque você já vem na trajetória, né? Então isso é andar com o Senhor, isso é confiar no Senhor, isso é andar no Evangelho. Isso é olhar para o reino, olhar para outra vida. Porque essa aqui, por mais que você se preocupe, seja o homem mais preocupado da terra, e que investir sempre na tua vida, em todos os sentidos, você vai perder ela sempre. Por isso que o Jesus disse, quem ama a sua vida, perdê-la. No sentido de se esquece de investir no lado espiritual, na alma, no espírito, ou no espírito e alma, e investe só no natural. Então você perde, porque vai morrer mesmo. Vai envelhecendo, envelhecendo, ainda que não morra, nunca tenha tomado nem uma cibalena. Nunca tenha dado uma febre. Mas um dia para um órgão teu, porque envelhece, é como uma máquina. Vai desgastar as peças. E aí vai morrer sempre. Agora, quem confia no Senhor não morre, nunca verá a morte. No sentido eterno, você passa da morte para a vida. Então compreenda que coloque a sua confiança no Senhor. Prepara o teu espírito e alma. As outras coisas, o que restar, tá bom. O que vir, tá tudo certo. Não tem nada errado.
Então a morte vai ter que passar mesmo. É uma coisa que quanto mais você foge disso, pior fica. Porque tem gente que ele foge da morte de tal maneira, ele corre, se agarra com a vida aqui, terrena, natural, e ele mesmo se enforca. Pula do prédio, toma veneno, porque ele fica obcecado pela vida natural. E isso aí não tem jeito, em vez de salvar, faz matar. Porque você entra numa depressão, você se liga só nisso aí, endoidece porque vai morrer um dia. Quando você busca no Senhor, você tem a paz. Aí vai morrer um dia rindo, cantando o hino da harpa, cantando o hino ao Senhor. Porque você tem a paz na alma, tem um descanso na alma. Só o Senhor Jesus dá. Já foi dito que Ele é Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Você não acha isso aí em outro lugar. Não tem como achar. Remédio, não, vai matar mais. Todo remédio faz bem para uma coisa e prejudica outra. E às vezes é obrigado a tomar, claro. Não estou falando que não é para tomar remédio. Mas tem hora que tem jeito, não tem jeito, tem que tomar, mas prejudica outra coisa. Mas principalmente para uma depressão, aí aumenta a pressão, né? Aí o negócio pega mesmo. A dependência é complicado. Mas o Senhor, Ele tira a dependência. E você fica dependente dEle. Quando você vai ver, para as pessoas mesmo que do dia a dia, nesse mundo evangélico, o mundo de crente, dos crentes mesmo, os milagres de Deus, né? E na Bíblia o que tem de pessoas que viveram aí anos e anos, isso não é uma regra, mas é até o dia que Jesus quer. Você não morre antes do tempo. Agora, a Bíblia diz que quem faz o mal, aquele que é maligno mesmo, que é malvado, não vive a metade dos seus dias. Ele encurtece o negócio, ele mesmo se mata. Ele mesmo procura a morte. Encurtar a sua própria vida na terra. E você vê que as bênçãos do Senhor é para prolongar a vida na terra. Você dá glória a Deus na terra, ganha a alma para Jesus, a tua e a dos outros, ajudar os outros a se salvar. É isso aí. Esse é o propósito de Deus para o homem. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, ser conosco, ajuda, abençoa, cuida, fortalece aquele fraco, meu Deus, dá vigor àquele que não tem vigor, dá sabedoria àquele que não tem sabedoria. Abre a mente e faz entender que o Senhor é Deus e existem os princípios do Senhor que o Senhor não abre mão. Para se construir uma casa tem que ter uma base, da mesma forma é com o Senhor. Para construir esse reino em cada um existe uma base, Deus do céu. Faz essas pessoas compreender que o Senhor é justo. Não faz acepção de pessoas, é correto em tudo que faz. E por isso precisamos buscar no Senhor a sabedoria. Abençoa, cuida de cada um. Dos ouvintes que nos ouviu, Senhor, quebra as algemas, todo mal, tudo aquilo que tem se aproximado da vida dessa pessoa para prejudicar, que seja expulso pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um, dando saúde, dando prosperidade, abençoando grandemente. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos. E já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.